E essa semana eu estudei muito o livro de 1 João, e Deus me levou, a ministrar hoje aqui uma palavra baseada no livro de 1 João, que é o livro de 1 João, ele foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e também a carta, a epístola do Apocalipse. Então, interessante que há uma relação direta entre o Evangelho de João e a epístola de 1 João. Por isso que o título dessa palavra é falsa segurança versus segurança verdadeira. Porque nós podemos ser vítimas de uma falsa segurança ou podemos desfrutar de uma verdadeira segurança. E esse é o que eu quero falar hoje. Porque há dois perigos quando nós pensamos em salvação. Um perigo grave é você ser salvo e pensar que não é. Quando você é salvo e pensa que não é, você vai viver inseguro, vai viver com medo, vai viver até com uma certa neurose espiritual. Será que eu estou salvo hoje? Hoje eu estou, amanhã eu não estou, depois eu estou de novo. E você vive numa incerteza que isso vai te impedir de descansar em Deus, de desfrutar das promessas de Deus e de andar em alegria diante de Deus e não com medo. Então é um risco ser salvo e pensar que não. Agora, um outro risco é você não ser salvo e pensar que é. E esse risco, ele é muito mais grave ainda, Você não ser salvo e achar que é, e ficar tranquilo. Não, eu sou de Jesus, eu já fui perdoado, eu estou salvo, eu vou para o céu, sem que você não passou e não viveu realmente uma experiência de conversão verdadeira, Você está só na religiosidade, só na tradição, só no entendimento intelectual, mas não teve uma experiência genuína de conversão. Então, meus irmãos, há dois riscos. O risco de ser salvo e pensar que não é, que vai nos levar a uma insegurança permanente, como também é um risco você não ser salvo e pensar que é. E eu vim aqui hoje para ajudar você que está nos ouvindo a ser salvo. Se você já é salvo, eu quero que você tenha segurança disso, que você saia dessa noite aqui com a certeza que você é. Se você não é salvo ainda e tem dúvida disso, que você hoje à noite possa entender qual é o caminho para ser salvo e tomar uma decisão de seguir Jesus e de ser realmente salvo da condenação, salvo do pecado, salvo da justiça e do juízo de Deus. Eu quero então fazer uma ligação entre as duas cartas, entre o Evangelho de João e a carta de 1 João. O Evangelho de João, por exemplo, o propósito do Evangelho está claramente revelado em João capítulo 20, verso 31. Olha só, qual é o propósito do Evangelho de João? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida eterna. Ou seja, o propósito do Evangelho de João é que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo. E aqui tem uma lição importante. Há uma diferença entre Jesus e o Cristo. Jesus é o nome do filho de José e Maria, do Filho de Deus, é Jesus. Mas o Cristo é a função, é o título. O Cristo é o Messias, o Cristo sim é o Filho de Deus. Então, João diz, a mensagem desse Evangelho é provar para as pessoas que o lerem, que Jesus é o Cristo, ou seja, ele é quem o Antigo Testamento dizia que seria o Messias, ele é o cumprimento de todas as profecias, ele é o Filho de Deus que se fez homem. Então, o propósito do Evangelho de João é esse, é ajudar as pessoas a crerem que Jesus é o Salvador, é o Redentor, é o Messias, e isso é o tema central do Evangelho de João. Agora, a carta de 1 João, que foi escrita posteriormente, quando João era pastor lá da igreja de Éfeso, ele foi um dos pastores daquela igreja, da igreja de Éfeso, ele escreve aquela carta por volta do ano 90,
com outro propósito. E o propósito da carta de 1 João é o seguinte: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Olha só, o Evangelho de João era para quem não havia crido em Jesus, era para os incrédulos. A carta de 1 João não, ela é para os crentes. Eu escrevo para vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês crendo saibam que tem a vida eterna. Então, João escreve essa carta para ensinar sobre a segurança da salvação. Ele escreve essa carta para que os cristãos, os crentes, pudessem ter a certeza que se eles são de Jesus, se eles creem que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo, eles podem viver com a certeza que eles estarão com Jesus na eternidade. E ao longo da carta, o apóstolo João, ele vai dizer quais são as evidências de que alguém é salvo. Quais são os indicadores? Nós gostamos muito atualmente da palavra indicadores, né? Usamos isso para tudo, para pesquisa, para qualquer coisa. Quais são os indicadores, né? Pois bem, o apóstolo João, ao longo da primeira carta de João, ele dá 3 indicadores. E eu queria que você guardasse isso. 3 indicadores para você saber se você realmente se converteu, se você é realmente um discípulo de Jesus. E eu quero rapidamente falar sobre cada um desses indicadores. O primeiro indicador é o indicador doutrinário. O indicador teológico é a evidência de que você tem uma crença coerente com o que a Bíblia diz. E tanto é que o apóstolo João afirma em 1 João 2, 22 e 23 o seguinte: olha só, guarda esse texto. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Lembra de João? Eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Agora ele diz: quem nega que Jesus é o Cristo é mentiroso. Este é o anticristo, ou seja, quem se opõe a Cristo, quem nega a divindade de Jesus, quem nega que Jesus veio em carne, e veio que ele era 100% homem, 100% Deus, quem nega isso, quem nega que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, quem nega que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, esse é o anticristo, esse não se converteu. Esse tem uma falsa teologia, uma falsa compreensão, ele está enganado. Ele pode estar até sinceramente enganado, mas ele está enganado. Aquele que nega o Pai e o Filho, todo o que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Você não pode dizer: eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus. Deus sim, Deus Criador e Deus Pai é uma coisa, Jesus é um bom homem, foi um bom profeta, foi um bom líder, nada além disso. Quem pensa dessa forma, segundo o Evangelho, segundo a carta de João, ele está negando o Filho, e quem nega o Filho, não tem o Pai. Não, nós vamos ao Pai através do Filho, como disse lá em João 14, ele é o caminho. Então o caminho para Deus é através de Jesus. Não tem como você ir a Deus sem Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender quem Jesus é. Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele cumpriu a lei, nele a lei foi cumprida. Tanto é que Romanos vai dizer que o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu a lei. Além disso, nós vamos ver que Jesus também, Ele é a encarnação. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Ele não é apenas um profeta, um ser humano. Se Jesus fosse uma criatura, um ser humano igual ao Rodrigo, igual a você, bem, ele não poderia morrer para salvar as outras criaturas. Se ele não fosse Deus encarnado, Filho de Deus que se fez homem, ele sequer poderia ser adorado. Mas nós o adoramos porque ele é Deus.
ele tem a mesma essência do Pai, a mesma essência, a mesma substância. Por isso, quem nega o Filho, quem nega a divindade de Jesus, quem nega que Jesus era 100% Deus, 100% homem, tem uma má teologia. E se tem uma má teologia, não se converteu, não entendeu. E João reforça esse ensino no capítulo 4, quando ele fala o seguinte: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Olha só como nós reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. 1 João foi escrito para defender que Jesus é a encarnação. Ele era 100% Deus e 100% homem. E infelizmente nos dias de hoje há muitas pessoas, movimentos que não entendem isso, que ficam dizendo que Jesus foi apenas uma figura histórica, estão mais preocupados com o militante, o ativista político Jesus, estão querendo tornar Jesus um ativista político, ou então, uma personalidade, alguém que influenciou a sua geração, a história. Não, ele é muito além disso. Ele é a encarnação. A encarnação. Deus se fez homem em Jesus. Ele não era um espírito sem corpo, não, ele era a encarnação. Não era um corpo sem espírito, era a encarnação. Essa é a revelação de 1 João. E aqui eu tenho para te falar uma coisa importante. Uma má teologia pode levar você a uma falsa segurança. Eu conheço pessoas que infelizmente têm uma má teologia, e essa má teologia leva eles ao engano. Eu não sei todas as respostas, eu não sou melhor que os outros, eu não sou mais entendido que outros, mas eu entendi o básico, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como o Deus que se fez homem, é o básico. É o básico. Esse é o indicador doutrinário, teológico. Por isso que você tem que estudar a Bíblia. Nós estamos oferecendo atualmente vários cursos bíblicos online. Você tem que participar desses cursos. Você tem que se inscrever nesses cursos. Você tem que ouvir pessoas que têm uma boa teologia, para que você possa desenvolver um pensamento teológico, doutrinário, coerente, correto. Tem tanta gente no YouTube, na internet, ensinando bobagem, ensinando enganos, sofismas. Cuidado, meu irmão, cuidado. Nós estamos estudando no nosso colegiado pastoral da igreja, história do cristianismo. E eu gosto muito de história. E eu fui muito edificado em me lembrar como os cristãos dos primeiros séculos, como os cristãos do primeiro século decidiram que a igreja iria se organizar. Eles decidiram, logo após a morte de Jesus, que eles seriam uma igreja apostólica, ou seja, que eles iam crer no ensino dos apóstolos. E para se defender de falsas teologias, doutrinas, eles escreveram aquilo que é chamado Credo de Niceia, o Credo Niceno, que depois foi reiterado em Constantinopla, e foi esse credo que deu base para a escolha dos livros do Novo Testamento. Se você quer saber como foi formado o Novo Testamento, você tem que conhecer o Credo de Niceia e o Credo de Constantinopla, e ali está a base disso, meus irmãos. Então isso não é uma teologia que nós criamos agora, não é uma teologia do pastor Cabral, não, é uma teologia que vem lá dos primeiros séculos. E no Credo de Niceia, por exemplo, diz o seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis,
e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio de Virgem Maria, e se fez homem, a encarnação, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Ele, Jesus, virá novamente em glória, para julgar vivos e mortos, e seu reino não terá fim. E cremos no Espírito Santo, Senhor, fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele, o Espírito Santo, falou, e na igreja, o Espírito Santo falou no Antigo Testamento. E também cremos na igreja una, santa, universal e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, e esperamos a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro, amém. Isso aqui, meus irmãos, é a base teológica da igreja cristã, não de hoje, desde o início, é sobre o fundamento dos apóstolos, que nós construímos a teologia, de que Jesus é a encarnação, 100% homem, 100% Deus, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então esse é um indicador teológico, doutrinário, importante. O segundo indicador que João vai nos oferecer, para avaliar o quanto nós realmente conhecemos a Cristo, é o indicador social. Esse indicador social, ele está vinculado diretamente ao amor. Em 1 João capítulo 4, verso 19 a 21, João escreve o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Esse é o indicador social. Se eu amo Deus, eu tenho que amar também o meu irmão, o meu próximo, porque não tem como eu amar quem eu não vejo, a quem é invisível, e odiar a quem eu vejo. Eu preciso, na verdade, aprender a enxergar Deus no meu irmão, a enxergar Jesus na vida do meu próximo. Esse é o grande desafio da vida cristã, olhar para o outro, enxergar Jesus no outro, e amar o outro, apesar das suas falhas, imperfeições, dificuldades. Eu não amo uma pessoa ideal, eu amo alguém real, eu amo alguém que está em recuperação, eu amo alguém que é uma obra inacabada, alguém que está sendo restaurado dia após dia. Mas o amor pelo próximo é um indicador também, que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor, que Ele entrou na minha vida. Meus irmãos, em Jesus, guarda que eu vou te falar isso agora, em Jesus, o amor se fez carne, e se Jesus entrou na minha vida, o amor de Jesus está me transformando, me contagiando, me gerando empatia, me gerando envolvimento, preocupação. Quem ama se importa. O amor que a Bíblia fala aqui em 1 João, não é o amor erotizado, não é o amor dos filmes de romance, não é o amor permissivo, não, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor altruísta, é o amor que se entrega pelo outro, que dá a vida pelo outro, é o amor de Jesus. É esse amor que entrou na minha vida quando eu recebi Jesus. Quando Jesus entra na minha vida, o amor dele também entra. E isso é um indicador. Um indicador. Quem ama se importa. Quem ama não fica indiferente. Quem ama se envolve. Quem ama toma iniciativa. Porque o amor, ele tem que nos mover.
O amor não nos deixa parado. O amor nos move. O amor move uma mãe a levantar da cama de madrugada no frio para atender um filho. O amor move um pai a sair de casa na madrugada para ir trabalhar, para sustentar sua família. O amor nos move a visitar os doentes. O amor nos move a abrir a mão e ajudar quem precisa. O amor nos move a ouvir quem precisa falar. O amor nos move a nos envolver com quem precisa da nossa ajuda e do nosso apoio. E o terceiro indicador, e com ele eu quero terminar, é o indicador moral. Esse indicador está diretamente relacionado a uma palavra muito comum na Bíblia, que é a palavra obediência. Por isso que o apóstolo João escreve em 1 João 2, do 4 ao 6, aquele que diz, eu o conheço, mas não o obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O indicador moral é aquele que nos demonstra que eu estou comprometido em viver de acordo com o Evangelho. Porque o indicador moral, ele é quem orienta as minhas escolhas, é quem orienta o meu estilo de vida, é quem orienta como eu vou me comportar na vida, na sociedade, na igreja, na família. E isso está diretamente relacionado à transformação da mente. O Evangelho, meus irmãos, nos convida a um novo estilo de vida. Quem segue Jesus precisa ter Jesus como referência, andar como ele andou, fazer as escolhas que ele fez. E aqui então nós encontramos esse compromisso, o compromisso de ser alguém semelhante a Jesus. Eu nunca vou ser igual a Jesus, eu não sou perfeito, eu não vou conseguir acertar sempre, mas eu não posso tirar os olhos de Jesus. Ele é a minha referência, é o meu modelo, é para ele que eu olho. Eu quero aprender sobre os seus ensinos para a minha vida. Eu quero que a minha vida reflita Jesus, que as pessoas enxerguem Jesus na minha vida. O meu estilo de vida tem que ser coerente com a minha fé. Se eu professo que eu sou de Jesus, o meu estilo de vida tem que dizer o mesmo. E cristianismo, meus irmãos, ele é revelado pelo estilo de vida que nós levamos. E daí João vai dizer, não ameis o mundo, ou seja, não ame o sistema desse mundo, os valores deste mundo, a cultura deste mundo, a filosofia deste mundo, não, ame os meus ensinos, ame o Evangelho, ame a minha mensagem, e viva de acordo com ela. Diga não para aquilo que Jesus diz não, diga sim para aquilo que Jesus diz sim. Isso não é religiosidade, isso é coerência. Coerência. Nós não precisamos ser pessoas indelicadas, grosseiras, mal-humoradas, revoltadas. Não, nós simplesmente precisamos ser pessoas que amam e que vivem o Evangelho de forma natural, simples, como algo que está inserido no seu estilo de vida. E o ciclo da virtude cristã está nisso, em crer, amar e obedecer. Os 3 indicadores que me dão segurança da salvação são esses: crer em Jesus como meu Senhor e Salvador, crer que Ele é o Cristo, o Messias, amar a Deus e ao próximo e obedecer aquilo que eu aprendi do Evangelho. Esse é o círculo da virtude. Esse é o ciclo que vai me dar segurança de que eu realmente sou de Jesus, sou um discípulo de Jesus, que Jesus realmente habita na minha vida, que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, e que eu estou totalmente nas mãos dele. Quando eu viver esse ciclo, eu vou ter 2 coisas sintonizadas: uma boa teologia e uma boa prática.
E esse é o desafio que nós temos, meus irmãos. Uma boa teologia e uma boa prática. Uma sem a outra não funciona. Se eu tenho uma boa teologia, mas não tenho uma boa prática, eu vou ser apenas um religioso. Agora, se eu tenho boas práticas e não tenho uma boa teologia, eu vou ser apenas um homem carnal, humanista, achando que eu posso salvar a mim mesmo, que eu me basto, que eu sou suficiente. Não, eu preciso das duas coisas, da boa teologia e das boas práticas. Elas andam juntas, uma testifica a outra, e elas andam em sintonia. Eu termino essa noite convidando a banda para vir aqui para cima, fazendo para vocês algumas perguntas, bem simples, para você que está em casa, no YouTube, no Facebook. Você crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o seu Redentor? Você crê que Ele realmente morreu e ressuscitou por você? Você crê realmente que Jesus é a encarnação, Deus se fez homem em Jesus, que Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo? Você tem essa teologia correta? Você crê nisso? Segunda pergunta importante: você tem demonstrado amor a Deus e amor ao próximo? Você tem demonstrado amor no seu dia a dia, se importado, se envolvido, se preocupado, se dedicado? Quem ama se envolve, se dedica, se importa. E você tem obedecido à palavra de Deus? Você tem procurado conhecer a Bíblia para aplicá-la? Eu gosto muito de Tiago, capítulo 1, verso 22. Esse é um texto que orienta a minha leitura bíblica. Eu não leio a Bíblia só para acumular conhecimento. Não. Eu leio a Bíblia para praticar a palavra. Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não estude a Bíblia apenas para acumular conhecimento. Estude a Bíblia para praticar o que você aprendeu, o que você leu. Meus queridos, eu termino convidando você a entender um último conceito importante de 1 João, que vai ajudar você a viver a segurança verdadeira e não a falsa segurança. Amanhã é o dia do amigo. Eu queria falar para você sobre o que deve ser prioridade numa amizade, segundo o apóstolo João. Gente, Daila, amigas do céu, Daila e Michele, 1 João diz que a prioridade de um amigo, sabe qual é? 1 João capítulo 1, versos 6 e 7. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amigas do céu, Rodrigo, cada um que está aqui, você que está em casa, a prioridade de um amigo é ajudar outro amigo a andar na luz. Amigo que se importa, ajuda o seu amigo a andar na luz, a sair das trevas. Amizade, a prioridade da amizade, pastor Fabrício, não é se reunir para comer churrasco. A prioridade de uma amizade verdadeira é ajudar o seu amigo a andar na luz, a não se afastar, a não ser sinceramente enganado, a não ter uma falsa teologia, a não ser um religioso hipócrita, mas a praticar o que aprende da Bíblia. É para isso que você foi chamado para ser amigo, para ajudar os teus amigos a andarem na luz e saírem das trevas. Eu convido você que está em casa a renovar o compromisso de pegar pela mão os teus amigos e andar com eles pelo caminho da luz, andar com eles em direção a Jesus, porque Ele sim é o amigo verdadeiro que pode salvar a nossa vida, perdoar os nossos pecados e transformar a nossa história.
em nome de Jesus.